vídeo de hoje do canal não foi dessa vez São Paulo perde invencibilidade para o Palmeiras. Então vamos falar disso e da sequência do São Paulo e muito mais, então não perder tempo não. Vambora para o vídeo. No banco de qualidade, mas vários deles ainda não estão no melhor da forma. E quando começam as trocas, né? Os jogadores do Palmeiras que entraram, além de serem melhores tecnicamente e fisicamente, eles entraram bem, né? Os jogadores do São Paulo não entraram bem. Acho que nenhum deles entrou bem. E aí o São Paulo perde o jogo e, como você mesmo falou, se aproxima perigosamente. Perde o jogo, perde invencibilidade no campeonato, perde invencibilidade dos 12 jogos e se aproxima da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Era, na minha opinião, da sequência todo o jogo mais difícil. Acho que o São Paulo teve perto de não perder de novo, mas acabou cedendo o gol no final do Vitor Roque, lá em condição legal por milímetros. E aí agora vai ter que, não só na quarta-feira na Libertadores, dar resposta ao torcedor, mas no Campeonato Brasileiro reagir imediatamente, se não quiser ir para a zona de rebaixamento. Agora que eles, né, você empatar com o Sport em casa, que perde de todo mundo, hoje tomou de 4-0 em casa, é aí que vai essas barbaridades vão cobrando a sua conta. Aí é isso. Exato. Que acontece. Né? Você empatar com o Fortaleza, empatar com o Cruzeiro até ok, mas sobretudo contra o Sport, né? Você empatar em casa, aí meu amigo, coloca mais 2 pontos aí na conta do São Paulo, ou 4, né? Contra o Fortaleza. São Paulo estaria numa situação menos dramática no Campeonato Brasileiro, vai ter que começar a ganhar no Campeonato Brasileiro, é isso. Não adianta falar, na verdade, né? Tal. São 4 jogos até a parada, né, tirando do Brasileiro. Restantes, né, do Brasileiro. São 3 em casa e o Bahia fora. São Paulo tem o Grêmio, o Mirassol e o Vasco. Ele vai ter que ganhar os 3 em casa. Vai ter que ganhar os 3 em casa. Como é que é? Grêmio, Mirassol e Vasco. Exato, tem que ganhar os 3 em casa de qualquer forma. Mas aí vou falar com o português, claro. Em uma situação normal, o São Paulo tem que ganhar esses 3 jogos. Exato, é isso, né? São contra times que conseguem estar, Mirassol nem tanto, mas conseguem estar piores que o São Paulo, o Grêmio até não. Mas tá todo mundo muito, muito ali, são times mais fracos, o São Paulo tem que ganhar. Não dá para dar um mole que deu contra o Sport, né? Tem que ganhar de qualquer jeito. Enfim, agora, repito, né? Agora a invencibilidade fica estranha, né? Não tem mais, os empates começam a cobrar o seu preço para o São Paulo no Campeonato Brasileiro. E acho que e aí, né? Eu acho que a volta dos principais jogadores, porque o São Paulo foi arrastando essa invencibilidade até o momento em que a gente tem, é curioso, né? Aí agora os jovens começaram a oscilar, os 2 foram mal hoje, né? Um jogou mal o tempo todo, o outro entrou mal, né? E os velhos, entre aspas, não estão bem ainda, né? Então essa é uma questão, né? Então, mas enfim, é bom que eles fiquem bons logo. Exato, melhorar logo. O que eu estou dizendo é assim, né? O Alves tinha feito boas partidas, ele fez de novo uma partida discreta. E o Ferreirão entrou mal, né? A gente fica... aquela coisa que a gente... que é a dificuldade da compreensão da estratégia fora de casa com Cédric e Ferraresi. Você vê como é que é o futebol. Quando sai o Cédric, em vez do Ferreirão empurrar o Piquerez para a defesa, foi o Piquerez que empurrou o Ferreirão. Né? Foi ali que o Piquerez começou a jogar. Depois que o São Paulo troca o lateral, lateral ponta pelo ponta mesmo. Ele entrou mal. E aí o Palmeiras começou a jogar pelo lado esquerdo e foi até onde saiu, por ali saiu o gol. Muito bem, hein? Então vamos lá, começar a responder a galera. Vou ficar de olho aqui. Não sei se o São Paulo vai disponibilizar a coletiva do Zubeldia lá. Aliás, o Abel foi expulso, né, de campo hoje. Sim. Vou ficar de olho aqui para ver se. A gente pode até ver se consegue botar o Abel também, né? Vamos tentar ver os links. E temos o Alê Salvador lá em Barueri, né? Temos o Alê Salvador em Barueri, exatamente. Vamos ficar de olho aqui para ver se tem a coletiva. Por enquanto não, tá só dizendo que vai ter o jogo ali, a narração, enfim. Bom, a galera já está mandando suas mensagens aqui. Eu não estou conseguindo ver direito, mas vamos lá. Rafael Siqueira, qual o tamanho do glúteo do Alan Franco é maior que o do Hulk? Olha onde está a linha, uma vergonha esse VAR não dar impedimento. Não vou reclamar disso.
Você reclama disso, Arnaldo? A linha é inconclusiva, né? No VAR normalmente. Agora eu acho que sim. E acho que a impressão que eu tive na conclusão é que o jogador está em posição legal. Mas depois, quando você está traçando a linha, de fato, você não tem precisão nenhuma, né? Assim, for fazer a síntese do jogo, o que foi a partida? Merecia pontuar hoje o São Paulo? Talvez não. São Paulo defendeu muito mais do que qualquer outra coisa na partida. Mas é foda tomar um gol no final, né? É um golpe duro, porque o São Paulo defende muito bem. Por uma primeira etapa inteira, mais acréscimos. Por uma segunda etapa inteira, dá 6 de acréscimo. E aí o São Paulo toma aos 49. E aí, de novo, né? O Luciano na grande área, com a experiência que ele tem, não pode perder o gol que ele perdeu. O Luciano tem que ser uma referência técnica, tem que ser uma referência de, podemos contar com ele na grande área. Não foi dessa forma, faz festa o Palmeirense de forma merecida. Bora pra coletiva. Agora o Aliança Lima ele ganhou, então agora na cabeça dele é esse sistema que funciona. Eu não entendo, sinceramente não entendo. Temos um palmeirense na live. Seja bem-vindo, meu parceiro. Acho que você vai sofrer um hatezinho no chat, mas seja bem-vindo. O Palmeiras, por outro lado, o Palmeiras tentou jogar do começo ao fim do jogo. São Paulo, ali, Juan e Alan Franco bem demais, de novo. Eu acho que a gente, como torcedores do São Paulo, eu acho que ficou nítida a facilidade que eles têm para sair. Duas coisas que ficou bem nítida nesse jogo, tá? A facilidade que esse sistema mostra que a galera tem de jogar pelo nosso meio de campo. Sim. E o quão bom defensivamente é Alan Franco e Juan. O Wendel machuca, depois entra o Enzo, que aí demora a entrar no corpo, entrar no jogo, mas entra. E aí o Enzo é um gladiador, guerreirão, monstro sagrado. Só que, velho, tipo assim, coisas que poderiam ser diferentes. O Ferreirão ali na ponta direita no Cedric, cara. Não funciona o Cedric ali. Eu acho que funcionaria Cedric e Ferreirão. Mas você acha que o Ferreirão entrou bem? Eu achei ele bem abaixo hoje também. Checão, é difícil você entrar depois, velho. É bem difícil você entrar depois num jogo normal. Num clássico é mais difícil ainda. Porque os caras são. Mano, não tem como falar que o time dos caras não é bom, velho. Sim. Você olha o time que iniciou deles e as substituições, o time dos caras é bom. Dito isso, eles foram muito superior? Cara, não foram muito superior. Eles tiveram controle do jogo. E aí não foram muito superior. Aí depois ele faz a substituição de praxe dele, que é o Ferreirão ali no Cedric, mas entrar depois é difícil. E aí ele põe o Oscar, né? Só uma coisa que eu vi e eu não concordei foi o fato de que, assim, ó, o Neto Rodrigues, tá na hora do Ferreirinha ir pro banco. Mano, o Ferreirinha era o único cara do escape, pai. O Ferreirinha dá o toque pro Oscar, né, que quase marca o gol. Não, o Ferreirinha era o nosso cara do escape, mano. Não tem muito o que fazer no escape. Era o Ferreirinha, velho. O Ferreirinha escapou uma na individual, chutou em cima do Everton. A outra ele acha o Oscar, que bate em cima do Everton. Então, tipo assim, se eu parar pra pensar, as duas chances, tudo bem que uma eu acho que foi num erro deles. E aí ele tira o Ferreirinha. E põe o Luciano e põe o Oscar pra ponta esquerda. Então ele tira um meia do meio, põe para a ponta esquerda e coloca um cara no meio que não é meia. A gente sofrendo uma blitz dos caras. Viana vai falar o quê? Tá ligado? E aí eu venho aqui e falo tipo assim, assim, a gente tava jogando bem? Não tava. Não. Os caras estavam amassando? Não tava amassando. Os caras estavam com mais controle de bola, mas também não tava criando muito, não tava conseguindo criar. Sim. Que nem o Alisson hoje estava abaixo, o Marcos Antônio estava abaixo, o Alves estava abaixo. O Ferreirinha fez até uma partida decente. Ele, o Enzo na parte defensiva fez uma partida decente. O Ferrarese e o Cedric, mano, para mim não funciona. O André, coitado, o André é gladiador sozinho ali, né? Só que o Alisson também, se eu não me engano, é a 14ª, 15ª partida dele seguida. Sim, 14ª partida dele seguida. Era muito jogo, ele vai começar a perder rendimento, cara. Muito jogo e jogo em alto nível, né? Sim. E assim, o time do Palmeiras é bom? Tem que respeitar? Tem. Mas assim, hoje, os caras foram
Os caras controlaram mais a partida, mas tipo assim, foram superior? Tá, foram superior, mas não é aquele time que cria 700 chances de jogo. Então, Não. tipo assim, o porquê da gente não colocar o Ferreirão desde o começo, tá ligado? Coloca o Ferreirão. Coloca o Ferreirão. Aí coloca o... Aí ele tira o Ferreirinha, põe o Oscar pra ponta esquerda, com o Luciano. O Luciano já não é o cara do meio. Cara, não dá, velho. Vai lá. Tem. É bom pra pra levar. já? Pode, vai lá. Porque o Palmeiras, com o elenco que tem, vamos lá, o Vitor Roque começou na reserva, 25 milhões de euros. Tá. O São Paulo está se matando para conseguir prorrogar o empréstimo do Marcos Antônio, do Juan Tressode e quem sabe conseguir renovar o contrato do Alan Franco. Com o elenco que o Palmeiras tem, é muito óbvio que o Palmeiras precisa ter iniciativa, precisa ter imposição, precisa ter a bola. Com o tempo que o Palmeiras tem de trabalho, com o técnico que o Palmeiras tem, com o controle de ambiente que o Abel tem, mesmo reformando o elenco. Fazer só um parênteses aqui, porque tem um rapaz que você conhece muito bem, que disse o seguinte, ó. A diferença do elenco do Palmeiras para o São Paulo é uma distância de uma viagem de joelhos da terra até a lua. É isso. Eu concordo com esse rapaz, mesmo sabendo que ele sou eu mesmo. Ele mesmo? Porque é muita diferença. Com o elenco à disposição, tá? Pra ser bem claro, não tô falando com os elencos inteiros. Sim. O São Paulo, com o time inteiro e jogadores em forma, tem um elenco muito forte. O São Paulo hoje tá o Pablo Maia voltando, entra no segundo tempo, o Oscar voltando, entra no segundo tempo, poupando o Lucas, que não quer que... Porque o São Paulo tem medo de colocar o jogador no gramado no piso que imita a grama, né? Então, é muito óbvio que o Palmeiras vai ter um jogo de posição. É muito óbvio que a bola vai ser do Palmeiras, o Palmeiras vai ter iniciativa, jogando diante do seu torcedor. Não dá para imaginar alguma coisa diferente no jogo de hoje. E eu acho que pro time que o São Paulo tem, olhando a diferença, os jogadores à disposição, eu acho que o São Paulo conseguiu fazer um bom trabalho de marcação. Acho que taticamente, dentro das ideias, conseguiu ir até melhor que o Palmeiras. A melhor chance de gol construída foi pro Ferreirinha, a chance mais clara de gol. E aí, talvez se fosse o Paulinho, talvez se fosse o Vitor Roque, talvez se fosse outro jogador, o lance teria terminado de maneira diferente. Tem muito mérito do Everton, que é um goleiraço. Sim. Né? Então, eu acho que o São Paulo não tem o que reclamar, o Palmeirense tem que comemorar, o resultado é justo, porque não tem interferência da arbitragem. Só acho que o Palmeiras podia ser a diferença dos elencos, ter uma vitória um pouco mais tranquila. Você acha que era pro Palmeiras sobrar? Pessoal, não deu. O São Paulo perdeu pro Palmeiras no último lance ali, no último minuto da partida. E deixou escapar aí a continuidade da invencibilidade. Fez no primeiro tempo que o Palmeiras foi muito superior, no segundo tempo que teve chances claras de gol com o Ferreirinha e com o Oscar, e também com a pataquada do Luciano aí que se enrolou na frente do goleiro. E com isso acabou ali naquele último minuto. Ferrarese deu mole, o Vitor Roque passou por ele, fez o que quis, e aí acabou fazendo gol num rebote, numa bela defesa do Rafael, que ainda tentou, mas não deu. Pareciam que tinham vencido o título, né? Porém, contudo, entretanto, todavia, segue o trabalho. Não tem muito o que falar. Tivemos as voltas aí do Oscar e do Pablo Maia, boas notícias aí, né? Que o Oscar tenha perdido a bola lá na frente pro contra-ataque, mas... cara, não dá pra ficar terra arrasada. Acho que a gente fica chateado no sentido que o time brigou até o fim e não deu. Perdeu, e eu acho que se é pra perder no detalhe, no último minuto, o momento é agora, pra não perder lá na frente. O que preocupa realmente a pontuação do brasileiro. É o que eu sempre digo aqui no canal. O foco são os 45 pontos, e agora mais do que nunca, com uma tabela em tese acessível, né? Era só um time enjoado, né? Mas São Paulo tem que tentar vencer, o Grêmio, tem que tentar vencer o Vasco, né? E o que dói mesmo nessa campanha toda é aquele empate com o Sport. O Sport tomou passaram o trator no Sport, né? O Cruzeiro foi lá em Recife, esse 4-0, o São Paulo conseguiu empatar perdendo o pênalti com o Caleri. Então, tem outros jogos também em São Paulo, mas esse é uma pontuação melhor, um final melhor, e não conseguiu por falta de competência, por erro e tudo mais. Volta um pouco a pressão, porque ele disse que o Zubeldia foi retranqueiro, foi covarde, aquela história toda. Mas a verdade é que um time tem 500 milhões de reais de investimento, tem zero. Entendeu? Quando você vê as trocas, entra Rafael Veiga, entra Vitor Roque. É diferente, né? Então, e ainda assim o São Paulo fez lá, tentou a todo momento, correu, e os garotos sentiram. O Alves não foi bem, o Lucas Ferreira também não. Então, assim, tem todo esse contexto. Jogando no Sinteco, o Lucas não foi. Esses dois jogadores que voltaram de lesão, o Pablo Maia e o Oscar, estrearam no Sinteco.
Então, assim, vamos aguardar agora o desenrolar da semana. Mas são jogos muito importantes para definir. Primeiro, o Libertad vai definir a classificação na Libertadores do Morumbi. E depois o Grêmio no Campeonato Brasileiro, que o São Paulo precisa vencer, precisa pontuar para ficar mais distante do Z4, né? E tentar chegar ali no grupo da frente e ficar por ali, para não ter grandes emoções no Brasileiro desse ano. Então é isso, eu acho que foi esse o jogo. Destaque para a dupla de defesa, que foi bem. O Juan até foi considerado o melhor jogador em campo. O Rafael não foi muito exigido. E quando foi, né, tentou. Na lateral esquerda o Wendel saiu, realmente não mostrou nada. O Enzo demorou um pouco para entrar em campo, mas quando entrou também foi bem ali pela lateral. O Ferrarese do lado direito fica a lembrança do último lance da partida, mas no todo não acho que foi mal. Os dois, Marcos Antônio e Alisson, sofreram bastante. Depois teve a entrada do Pablo Maia. Assim foi, acho que o São Paulo tentou dentro das suas limitações. O Ferreirinha foi bem aí, podia ter sido menos fominha no seu lance tocado por André Silva, que também brigou bastante lá na frente. O Cédric foi o Cédric de sempre, e os que entraram tentaram ajudar, mas a gente está jogando contra um time que tem investimento milionário, está gastando dinheiro a rodo, que vai jogar o Super Mundial. Tem, claro, a história de São Paulo e Palmeiras, mas tem um momento. O momento do São Paulo não é dos melhores, longe disso, né? Então agora é trabalhar para que o São Paulo rapidamente se recupere e consiga vitórias, principalmente vitórias. Ainda mais agora com boas notícias, com volta de diversos jogadores. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, as novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações se puder nesse vídeo. Como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima segunda-feira a todos, uma ótima semana a todos e valeu!